Vou retirar o bromo da água do mar para fazer mais um cubo da tabela periódica. Só que o mais incrível é que encontrei açúcar do mar no meio do processo. O bromo é um elemento relativamente raro na crosta terrestre, mas devido à solubilidade dos íons brometo em água, ele se acumulou nos oceanos, e por isso vou ter que utilizar esses 3 galões de 20 litros para coletar a água do mar. A jornada se inicia na cidade de Lagarto, Sergipe, até a Praia da Caueira, que se localiza no município de Itaporanga da Ajuda, a 72 quilômetros de distância. Alguém pode até se perguntar, por que não compra o sal de cozinha e faz o processo? A resposta é que o sal de cozinha tem iodo, e no processo final, ele iria se formar no lugar do bromo. Na água do mar, praticamente não contém iodo. O bromo normalmente é extraído de lagos salinos, como o Mar Morto, onde a quantidade dele é absurdamente maior em relação à água do mar. Bastava coletar poucos litros para fazer isso, mas a Jordânia está bem distante das minhas expectativas. Chegando na praia, aproveitei para comer os petiscos com a família e brincar com meu filho. Quase não tenho tempo para fazer isso. Para coletar água, só esperei a maré subir. Aqui ela arrebenta nas pedras de contenção, e isso me derrubou várias vezes. O pior foram os olhares e risos que as pessoas davam enquanto eu carregava os vasos. Mal eles sabiam que isso tudo era em prol da ciência e do conhecimento. Chegando em casa, deixei os 3 recipientes sob o sol, e nesse momento nem sabia que isso acabaria aumentando a produção dos açúcares pelos seres fotossintetizantes presentes nessa água. O mais complicado era como me livrar de toda a água para ficar só com o sal. A minha primeira tentativa foi a destilação simples, só que o processo é bem demorado e gasta muita energia, e para quem não deseja recuperar o solvente, é uma grande perda de tempo. Em 2 dias, só consegui isso de sal. Tentei colocar sob o sol, só que não possuo grandes recipientes para secar por evaporação, e esse processo ainda deixou o sal bem sujo. Fui até para o fogão a gás, mas rapidinho desisti, o gás não está barato. Então minha esposa sugeriu acender a churrasqueira para ebulir a água, e aí sim foi o melhor método. Enquanto eu estava dando aula, ela fazia todo o procedimento, e o sucesso do processo também se deve a ela. Era só secar um pouco e guardar o sal, e assim em um pouco mais de um mês, consegui obter essa quantidade de sal. Agora o problema era separar os brometos, que existem em pequenas quantidades no sal, dos cloretos, que são abundantes. Para isso, me baseei na solubilidade do brometo e do cloreto de sódio em etanol, e vi que os brometos se dissolvem mais, e eu poderia formar uma mistura rica em brometos ao adicionar o etanol absoluto, já que ele iria dissolver praticamente todo o brometo existente. O nome desse método é a dissolução fracionada. O processo foi feito sempre passando o mesmo etanol em todas as amostras do sal, também deixando descansar por 30 minutos. A mistura até ficou amarelada, mas continuei o processo achando que era somente alguma sujeira adquirida no procedimento. Passei toda a mistura com o brometo no filtro a vácuo, só que o líquido teoricamente não era para estar com essa cor. Aí parecia muito simples, era só retirar o álcool, que uma mistura de sais rica em brometo sobraria no final. Enquanto diminuía o volume, sempre adicionava mais da solução. Depois de um tempo, vi o sal se depositando na lateral do balão, mas comecei a ver e sentir o cheiro de algo estranho. Observei que o líquido amarelo estava com cheiro de caramelo. E sim, tem açúcar na água do mar. Os seres fotossintetizantes do mar produzem açúcares, e eles são a base das cadeias alimentares aquáticas. Na verdade, esse açúcar estava distribuído na água do mar, e com os processos, ele se juntou e caramelizou ao aquecer. Aí para retirá-lo, tive que adicionar uma pequena quantidade de álcool isopropílico, pois os brometos são pouco solúveis nessa quantidade mínima de isopropanol, e quebrei alguns pedaços do açúcar, mas isso não foi o suficiente, pois o açúcar ficou duro demais. Então aqueci para finalmente dissolver o açúcar e deixei esfriar, fazendo a filtração do material, que deixou um sal rico em brometos e com um pouco de cloretos. Para verificar se ali realmente era brometo, coloquei um pequeno pedaço dele no ácido nítrico, que o converte para o bromo elementar, apresentando a cor laranja. A etapa da coleta deve ser extremamente precisa, pois como o material está em pequena quantidade, tudo deve ser aproveitado, senão existe um risco de que não se forme nenhuma gota do bromo elementar. Para se obter o bromo elementar, normalmente é borbulhado gás cloro sobre uma solução ácida de íons brometo, mas meu amigo Daniel Lucas me disse que com ácido nítrico, esse processo se tornaria mais rentável. Então fiz o gotejamento do ácido nítrico sobre o brometo obtido, mas quando fui ligar a agitação, a máquina deu mau contato e infelizmente tive esse prejuízo. Mas a reação se processou tranquilamente, formando bromo elementar no seu estado de vapor, que com a ajuda de um aquecedor e do sistema de destilação, conseguiram obter algumas gotas desse elemento, que junto com o mercúrio, são os únicos elementos líquidos da tabela periódica nas condições normais de temperatura e pressão. Mesmo estando misturado com a água, achei incrível obter isso com 60 litros de água do mar. E como se trata de um líquido que solta vapores, tive que preparar previamente algumas ampolas de vidro. Na primeira tentativa, coloquei a parte de cima do bromo, que estava misturada com a água, mas tenho que pegar o bromo lá do fundo do recipiente que está puro, e tentei novamente. Ainda quase tudo deu errado. Olha o que aconteceu quando coloquei o bromo na ampola.
iria perder o procedimento de mais de um mês. Com tudo certo e alguns percalços, selei a ampola e fiz a primeira camada de resina, colocando-a presa por uma fita adesiva, e depois de 24 horas, coloquei a segunda camada, que depois de curada, mostra o 28º cubo da nossa tabela periódica, e um elemento que foi o mais difícil e o mais incrível que já fiz. Agora podem comentar qual deve ser o próximo elemento. Gostou? Me segue!